Vamos a continuar com o intestino delgado. Qual a função do intestino delgado? Para que serve? Absorção de nutrientes, perfeito. Lípidos, proteínas, vitaminas, eletrolitos, carboidratos, entre outros nutrientes. Que tipo de órgão é? É um órgão hueco. Então vai estar composto por isso, por camadas, que são mucosa, submucosa, muscular, serosa. Daqui até aqui. Seria a nossa mucosa. Certo? Tudo isso aqui seria a nossa mucosa. Depois da mucosa, temos a submucosa. Depois da submucosa, temos a muscular. E depois da muscular, temos a serosa. Então temos mucosa, submucosa, muscular, seria acá, e depois temos nuestra serosa. A mucosa, submucosa, muscular e serosa. A mucosa vai estar composta por 3 lâminas. Quais são estas 3 lâminas? Epitelial, tronco muscular. Lâmina epitelial. Perfeito. Aqui vemos a nossa lâmina epitelial. Tudo isso seria a nossa lâmina epitelial. Daqui até aqui, toda essa parte aqui, seria a nossa lâmina própria. E depois a lâmina própria. Conseguem ver aqui essa lâmina? Dá para aproximar. Aqui então seria a nossa lâmina epitelial, lâmina própria. Conseguem ver aqui? A lâmina muscular da mucosa. Lâmina epitelial, epitélio cilíndrico simples. Depois lâmina própria, tecido contínuo laxo. E lâmina muscular da mucosa, músculo liso. Vamos para a lâmina epitelial. A lâmina epitelial vai ter um epitélio cilíndrico simples, com microvellosidades. E quais são as células desse epitélio? Absortivas, caliciformes, de Paneth. Depois, células madre, células M, e células enteroendócrinas. Quais são essas células enteroendócrinas? Isso. Vou colocar aqui para copiar, hein? Está no Xexu, não. Aqui. Temos as células enteroendócrinas. Vou colocar desde o início aqui essa. Então, lâmina epitelial, epitélio cilíndrico simples com microvellosidades. Onde vamos ter células absortivas, células caliciformes, células de Paneth, células madre, células M e células enteroendócrinas. Células absortivas também são chamadas de. Qual a função dessa célula? Absorção. E são as células que possuem as microvellosidades. Célula caliciforme, qual a função? Mucina. Células de Paneth, qual a função? Fagocitoses. Fagocitose especificamente bactérias de onde? Da flora intestinal. A gente tem uma flora intestinal. Significa o quê? Que a gente tem bactérias que vivem dentro. Então somos seres simbióticos. Isso é que a gente precisa de outro ser vivo dentro da gente para a gente poder sobreviver. Assistir um Venom, que faz isso. Salvo que a gente não já não. Células de Paneth servem para quê? Para regular a flora
intestinal, fazendo fagocitoses de bactérias e assim regulando a população de bactérias dentro do intestino. Células-mãe são células-mãe, né? E células-M são células presentadoras de antígeno que representam a parte do malte, né? O tecido linfóide associado à mucosa. Depois temos nossas células enteroendócrinas, onde vamos ter células EC, células D, células S, células I, células K, células A, células N e células MO. Células EC produzem serotonina. Células D, somatostatina. Células S, células I, células K, células A, células N e células MO. Imagina que sabe uma função de cada um delas, né? Células neurotensina, motilina e serotonina estimulam peristaltismo, isso aqui, movimentação do músculo intestinal. Somatostatina inibe o peristaltismo. Secretina e colecistoquinina estimulam o pâncreas, né, a produzir suas enzimas pancreáticas. Péptido inibidor gástrico inibe a produção de pepsina no estômago. Glucagon faz o quê? Aumenta a concentração de glucosa na corrente sanguínea. Estimula o fígado a metabolizar glucógeno. Então, essas são nossas células enteroendócrinas. Então, como está composta a lâmina epitelial? Epitélio cilíndrico, simples, com microveliosidades, células absortivas, células caliciformes, células de Paneth, células madres, células M, células enteroendócrinas, que temos células EC, D, S, I, K, A, N, M, O. Essas são nossas células. Então, vou pedir na prova o produto, porém eu posso pedir quais são as células enteroendócrinas. Certo? Posso pedir para citar 5 células enteroendócrinas, espero que saibam quais são. Tá? Muito bem. Essa seria a nossa lâmina epitelial. Falou que não vai pedir o produto? Como? Só falou que não vai pedir o produto? Não. Só uma célula. Só isso. 5 células. Que aí vai, né? Muy bien. Acá, una vez, tenemos entonces nuestro intestino delgado com a mucosa, submucosa, muscular e senoide. Mucosa, já falamos da lâmina epitelial, epitélio cilíndrico simples, com microveliosidades, tarará. Lâmina própria, tecido contínuo, laxo. Lâmina muscular da mucosa, músculo liso, submucosa, tecido conjuntivo, denso, irregular e plexo submucoso de Meissner. Plexo submucoso de Meissner. Depois, muscular. Você vai colocar na prova esse tipo de lâmina? Como? Não. Na prova não. Só para explicar nada mais a parte teórica. A nossa muscular vai ter 2 camadas de músculo, que seriam circular interna, seria toda essa região aqui, e longitudinal externa, que seria essa região aqui, né? Aqui longitudinal, aqui circular, e entre elas se encontra o quê? Plexo subentérico de Auerbach. Né? Então, conseguem ver essas estruturas aqui, ó? Sim. Que seria nosso plexo mientérico de Auerbach. Tá? Depois a muscular, já temos a nossa serosa. Né? Tudo isso aqui seria a nossa serosa, que seria mesotélio e submesotélio. Mesotélio, epitélio, plano simples, e submesotélio,
tecido conjuntivo laxo. Né? Muito bem. Então, essa é a composição do nosso intestino delgado. O intestino delgado, mucosa, submucosa, muscular, serosa, serosa, mesotélio, submesotélio, muscular, músculo liso, disposto em circular interna, longitudinal externa, depois submucosa, tecido conjuntivo denso, e a mucosa, as 3 lâminas epitelial, própria e lâmina muscular. Tá? Aqui, na mucosa, como podem ver, temos especializações na mucosa. Tá? Vamos ter evaginações e vamos ter invaginações. Tá? Essas evaginações, não sei se conseguem identificar aqui, ó. Estão vendo? Isso parece uma folha. Isso são chamados de velhosidades intestinais, que são evaginações da lâmina epitelial e, obviamente, também da lâmina própria. Então, a lâmina epitelial e a lâmina própria saem para fora e formam o que chamamos de velhosidades. Velhosidades intestinais. Para que servem as velhosidades intestinais? Para Aumentar a superfície de contato, a superfície de absorção, né, para que as células do sistema da lâmina epitelial tenham mais contato com o bolo alimentar. Tá? Muito bem, então acá temos velhosidades intestinais. Essas aqui também são velhosidades, só que tem um corte transversal. Né? Aqui tem um corte longitudinal, aqui a gente está enxergando um corte transversal. Tá? Muito bem, o que mais temos aqui? Vamos ter essas invaginações, esses buraquinhos. Conseguem ver esses buracos? Sim. Esses buraquinhos recebem o nome de criptas de Lieberkühn. Criptas de Lieberkühn. Tá? Para que servem as criptas de Lieberkühn? Onde se encontram geralmente as células-mãe, as células endócrinas, produzem seus hormônios e tudo mais. Alguns livros consideram, inclusive, glândulas intestinais, né? Chamam de glândulas intestinais. Tá? Então, agora temos o quê? Velhosidades intestinais e criptas de Lieberkühn. Temos mais uma estrutura, só que nesse caso não seria mais só a mucosa e a lâmina, não seria só evaginações da mucosa, vão ser evaginações da mucosa e da submucosa, como podemos ver aqui. Isso aqui seria o quê? As velhosidades intestinais. Aqui, as criptas de Lieberkühn. Né? Aqui vemos toda a nossa mucosa. Daqui até aqui seria mucosa, aqui seria submucosa. Né? Vamos aqui para cima, que é melhor. Bom, aqui seria a nossa mucosa e aqui seria a nossa submucosa. A submucosa faz essa evaginação em forma de dedo, certo? Evaginações digitiformes, segundo o nosso livro. Essas evaginações recebem o nome de válvulas de Kercklin. Válvulas de Kercklin. Okay? Então temos 3 especializações na superfície do intestino delgado: velhosidades intestinais, criptas de Lieberkühn e válvulas de Kercklin. Okay? As velhosidades seriam quais? Seriam aqui. As criptas seriam essas bolinhas, esses buraquinhos, e tudo isso aqui seria a nossa válvula de Kercklin, certo? Muito bem. Então, até agora, qual é a composição do intestino delgado? Mucosa, submucosa, muscular, serosa, mucosa, lâmina epitelial, lâmina própria, lâmina muscular, com epitélio, com todas suas características. A mucosa faz evaginações em forma de velhosidades e invaginações em forma de criptas de Lieberkühn. Depois, a submucosa, tecido conjuntivo, que faz evaginações em forma de
válvula de Kerr. Né? Depois muscular, músculo liso, serosa, não está falando. Né? Agora, temos 3 porções no intestino delgado. Quais são essas 3 porções? Duodeno, jejuno e íleo. Perfeito. Qual a diferença entre essas 3 porções? Seria mais ou menos desse jeito. Vamos supor que essas aqui são as vellosidades intestinais. Né? No duodeno, onde elas começam a aparecer, então elas vão ser mais pequenas e em menor quantidade. Depois, no jejuno, elas vão ser mais altas e em maior quantidade. Já no íleo, de novo, elas vão diminuindo de quantidade e diminuindo de comprimento. Isso aqui sempre vai ser gradual. No duodeno começa, então é mais pequenininho, em menor quantidade. No jejuno, onde mais vamos encontrar essas especializações. E no íleo, na última porção, onde vão diminuindo novamente. Okay? Então é só essa a nossa característica. Vamos partir aqui. Duodeno, jejuno e íleo. Tanto duodeno, jejuno e íleo vão ter mucosa, submucosa, muscular e serosa. A serosa e a muscular não vão mudar. Serosa, mesotélio, submesotélio, muscular, músculo liso, com as 2 camadas. As diferenças vão começar na submucosa, certo? No duodeno, na submucosa do nosso duodeno, vamos encontrar as glândulas de Brunner. Então, qual a característica principal do duodeno? Seria a presença das glândulas de Brunner. Na submucosa. Isso, na submucosa. Já o íleo vai apresentar na sua mucosa as placas de Peyer. São tecidos linfóides associados à mucosa do íleo. E o jejuno não tem nem glândulas de Brunner e nem placas de Peyer. Certo? Então a característica do jejuno seria que ele não tem placas de Peyer e ele não tem glândulas de Brunner. E as vellosidades são mais altas, são mais elevadas em maior quantidade. Né? Então, diferença entre duodeno, jejuno e íleo. Duodeno tem as glândulas de Brunner. Jejuno não tem glândulas de Brunner. Né? E íleo tem o quê? Placas de Peyer, coisa que o jejuno também não tem. E aclarando mais uma vez, isso vai se diferenciando de forma gradual. Significa que podemos sim ter glândulas de Brunner no início do nosso jejuno, né? E também podemos ter um pouco de placas de Peyer no final do jejuno. Não temos uma linha que fala que é jejuno, ok, duodeno e tudo mais, né? Isso aqui é gradual a diferenciação. Bem, isso seria basicamente o nosso intestino delgado. Agora vamos para as imagens de duodeno, que as imagens que eu tenho aqui são horríveis. Sim. Essas doenças inflamatórias intestinais aqui, então elas são mais comuns na parte da mucosa, que é a luz interna do intestino. Qual? As vellosidades? Na parte das vellosidades, ela é comum na luz interna, então no intestino. Sim, é na mucosa. Elas ficam na mucosa. Né? Tanto as vellosidades como as criptas de Liebert, como são as especializações da mucosa. A única que a especialização da submucosa seria as válvulas de Kerr, né? Mas que também vai arrastar a mucosa, né? Como a submucosa vai fazer a vaginação, então a mucosa também vai acompanhar essa vaginação. Tá? Aqui vemos principalmente a diferença entre criptas de Lieberkühn e glândulas de Brunner. Tá? Quais são criptas e quais são glândulas de Brunner? A cripta é aquele amarelinha, que tem um buraquinho. Isso, as criptas seriam essas mais escuras e as glândulas de Brunner seriam essas mais claras. Vocês passaram em histologia 1, né? Que tipo de glândula seria? Sim, assinar? Mucoso, exatamente. Por que mucoso? Núcleos achatados e periféricos. Isso aqui está mais para uma tubular, na realidade, fica uma sinal, mas tudo bem.
são glândulas túbulo-acinares. Então, aqui temos dois tipos de adenômeros, né? Com secreção mucosa, certo? Então, as glândulas de Brunner são glândulas mucosas que ficam na mucosa e na submucosa do duodeno, né? E as criptas de Lieberkühn ficam desde o duodeno até o cólon, inclusive, até que percorrem por quase todo o trato digestivo. Né? Muito bem, então que órgão é esse aqui? Intestino delgado. Qual parte do intestino delgado? Duodeno, por quê? Porque temos as glândulas de Brunner. Perfeito. Temos as glândulas de Brunner. Aqui, ó. Mucosa, submucosa, criptas de Lieberkühn. E essas aqui, glândulas de Brunner. Então também uma imagem do nosso duodeno. Horrível só essa imagem. Mesma coisa. Aqui, que parte seria? Jejunum, não temos o quê? Temos velocidades, não temos o quê? As glândulas de Brunner. E temos aqui. Como chama isso? Criptas de Lieberkühn. Perfeito. Vamos voltar de novo para o jejunum, assim para vocês verem a diferença disso aqui, que seria o nosso íleon. Certo? Isso aqui seria o nosso íleon. Aqui seria mucosa, submucosa, muscular e serosa. Consegue ver essa parte que está mais escura? Sim. Seria a nossa placa de Bayer. Isso aqui, esse tecido linfóide abundante é o que chamamos de placas de Bayer. Isso aqui o íleon também tem. Veliosidades, também tem criptas de Lieberkühn, também tem mucosa, submucosa, muscular, serosa, que vamos ter principalmente aqui placas de Bayer. Isso aqui, placas de tecido linfóide, coisa que não encontramos aqui. Aqui não temos placas de Bayer e não temos glândula de Brunner. Então, que órgão é? Jejunum. Perfeito. Aqui, que órgão seria? Isso aqui seria o quê? Titular? Não entendi. Titular? Ali já não é mais bolo alimentar, não. Química. Bolo fecal. Aqui uma imagem acorde com a nossa realidade. Essa aqui são as placas de Bayer. Aqui a nossa mucosa está rasgada, mas dá para ver ainda as velocidades e algumas criptas de Lieberkühn. Tá? Muito bem. Isso seria intestino delgado. Então, se intestino delgado, quais são as três porções? Duodeno, jejunum, íleon. Quais são as camadas? Mucosa, submucosa, muscular, serosa. Mucosa, lamina epitelial, epitélio cilíndrico simples, com microvellosidades, células abortivas, células calciformes, células de Paneth, células madres, células tênis, células endócrinas, EC, A, D, K, E. Lista segue. Depois, lamina própria, tecido contínuo, laxo, lamina muscular, músculo liso, submucosa, tecido contínuo, denso e irregular, complexo submucoso de Meissner, muscular, músculo liso, circular interna, longitudinal externa, e o que encontramos entre as duas camadas? Flexo miotérico de Auerbach, depois serosa, mesotélio, submesotélio. Qual a diferença entre duodeno, jejunum e íleon? Duodeno tem as glândulas de Brunner, íleon tem as placas de Bayer, e jejunum não tem nem glândulas, não tem nem placas de Bayer. As três porções têm velocidades, criptas de Lieberkühn e válvulas de Kerkling. Onde se encontram essas estruturas mais altas em maior quantidade? En el jejunum. Perfeito. Agora, intestino grueso. Qual a função do intestino grosso? Fazer absorção
de água e sales minerales, a última reabsorção de água e sais minerais para formar as fezes. Tá? Muito bem. Como vai estar composto? Se tem aqui uma imagem bonita. Mucosa, submucosa e dá para ver. Aqui seria a nossa mucosa. Aqui embaixo acá muscular e depois por último seróide. Mesmas camadas então, mucosa, submucosa, muscular e seróide. Mucosa, as três mesmas lâminas, que é a lâmina epitelial, lâmina própria e lâmina muscular. Lâmina epitelial, que tipo de epitélio? Cilíndrico simples, com células absortivas, células caliciformes, células mãe e células enteroendócrinas. Não temos mais que célula aqui. Que tinha no intestino delgado células de Paneth, porque não temos células de Paneth. Qual é a função das células de Paneth? Fagocitose das bactérias da flora intestinal. No intestino grosso não temos flora intestinal. Se encontramos células de Paneth no intestino grosso, significa que esse intestino grosso teve um processo inflamatório, provavelmente. Então não se encontra células de Paneth no intestino grosso. Muito bem. Depois, lâmina muscular, que tipo? Músculo liso, não falamos lâmina própria, mas sempre lâmina própria, tecido contínuo, laxo. Laxo, tecido contínuo, laxo. A única lâmina própria que é denso é nas fossas nasais e acho que era no uréter. Aqui é essa imagem também. Que não vemos aqui, que vemos no intestino delgado. Não temos velhosidades intestinais. Não temos velhosidades intestinais. Não temos válvulas de Kerkling, só temos as criptas de Lieberman. Ele está só ondulado aqui a mucosa, não? Essa aqui não é uma velhosidade intestinal, tá? Só é uma dobradura da nossa mucosa. Show, por isso dobrou. Mas não são velhosidades. Então, não temos velhosidades, não temos válvulas de Kerkling, só temos criptas de Lieberman, certo? Então, seria lâmina epitelial própria, lâmina muscular, lâmina própria com as criptas de Lieberman. Submucosa, tecido contínuo, denso irregular com plexo, submucoso de Meissner, muscular, músculo liso, disposto em duas camadas, que são circular interna e longitudinal externa. Entre as duas se encontra plexo. Conseguem ver que a longitudinal externa, que seria essa daqui, ela faz esse engrossamento, né? Que recebe o nome de tênias do cólon. Já viram um cólon em anatomia? É aquela fita que percorre o cólon inteiro. Essa fita seria um engrossamento da camada longitudinal externa do cólon. Engrossamento de 3 camadas de músculo. Okay? Então, isso aqui são as tênias do cólon. Engrossamento da camada longitudinal externa do cólon. Né? Muito bem. E depois da muscular, vamos ver a nossa serosa, que seria mesotélio e submesotélio. E aqui não dá para ver, mas o mesotélio ele faz evaginações, que são chamados de apêndices epiploicos. Que são os apêndices epiploicos? São evaginações do mesotélio, que são saquinhos de gordura, basicamente, que servem para quê? Para que servem os apêndices epiploicos?
armazenar energia, basicamente armazenamento de energia do colo. Isso seria nosso intestino grosso, né? Seria o colo, né, ali, que é a maior parte do intestino grosso. Quais são as partes do intestino grosso? Começa onde? Ascendente. Ciego, depois colo, Ascendente. Descendente. sigmoide, e depois no colo temos o reto, e depois o reto. O ânus, exatamente, perfeito. O que vai mudar do ciego, cólon, reto e ânus seria basicamente a lâmina epitelial, e que a partir do reto não temos mais serosa, vai ser só adventícia. Então, reto e ânus não tem serosa, tem adventícia. Okay? O que vai mudar também seria a lâmina epitelial. A lâmina epitelial em todo o intestino grosso seria epitélio cilíndrico simples, com todas aquelas células. A partir do terço inferior do reto, essa lâmina epitelial muda para o epitélio do ânus, que seria qual? Qual é o epitélio do ânus? Qual é o epitélio mais resistente do corpo humano? O elástico. Plano estratificado. Queratinizado, exatamente. Plano estratificado. Queratinizado. Então, a partir do terço inferior do reto, começa o epitélio plano estratificado, queratinizado. E outra mudança que vamos ter seria no ânus. Né? No ânus, a camada que é de músculo liso troca para o músculo estriado visceral, estriado esquelético. Né? E isso é intestino grosso. Okay? Hasta cá, intestino grosso. É só isso. Sei que intestino grosso não tem miliosidades, não tem válvulas, tem as três camadas de sempre, mucosa, mucosa muscular, serosa, salvo as últimas porções que são adventícias. O cólon tem as tênias do cólon e os apêndices epiclópicos. Faltou um órgão do intestino grosso. Apêndices vermiforme. Qual a função da apêndice? Acho que eu tenho aqui. Plano estratificado, mas seria a porção final, o senhor falou? Como? Plano estratificado. Queratinizado. Aqui, apêndices vermiforme. Terrível nossa imagem também. Vou mudar essas imagens desse slide. Antigo. Para que serve o apêndices? Além de dar dinheiro para cirurgião, qual a outra função? Qual seria a outra função do apêndices? Ele tem funções dependendo da fase, né? No período fetal, ele funciona como se fosse o vaso do nosso feto. Ou seja, que tudo que o feto engole, aquele líquido amniótico, ele vai para o apêndice, basicamente. Ou seja, que é um reservório, basicamente, de líquido amniótico que o feto engole. Que, inclusive, nas primeiras fezes, né, do recém-nascido, é isso geralmente, sai conteúdo do apêndice. Né? No período adulto, ele é a amígdala do intestino grosso. Né? Para que serve a amígdala? Isso, seria um órgão linfóide secundário, ou seja, que serve para quê? Para produzir células de defesa, por isso que ele inflama muito fácil, porque ele tem muito tecido linfóide. Né? Inclusive, ocupa quase toda a parede. Aqui mesmo dá para ver, ó. Até aqui teria que ser a nossa mucosa, aqui submucosa e muscular. E olha o tecido linfóide, ele chega até quase a muscular. Ou seja, que ele tem muito tecido linfóide na mucosa, né? E invade a submucosa, inclusive a muscular. Como vai estar composto? Mucosa, submucosa, muscular, serosa. Serosa, mesotélio, submesotélio. Muscular, músculo liso, as duas camadas, circular, longitudinal, submucosa denso, mucosa, lâmina epitelial, lâmina própria e lâmina muscular. A mesma coisa, só muda que ele vai ter muito tecido linfóide na lâmina própria, que invade até a submucosa e às vezes até a muscular. Né? Porque ele tende a inflamar. Ele inflama. Ele tem um depósito de bactérias, né? Também, porém, Às vezes. mas a gente tem bactérias nas fezes mesmo, mas
E por isso ele vai inflamar. Às vezes que pode vai fazer ele virar inflamar? produto fecal. Hã? Produção. Sim, mas ali todo mundo teria que ter apendicite nesse caso. O que causa a apendicite? É quando entra algum produto fecal ali dentro e aí acaba não conseguindo sair e acaba inflamando. A gente tem. Vamos supor que esse aqui é o nosso apêndice. Ele tem uma boca, né? E tem uma pequena. Uma boca que é basicamente por onde vamos entrar e sair muco que ele também produz. O que ocorre? Vamos supor aqui seria o nosso ciego. Um pedaço de fezes, né? Literalmente um pedaço de merda, pode vir e se estancar na boca, certo? Ou seja, que isso chamamos de fecalitos, né? Pequenos pedaços de fezes ou inclusive sementes e tudo mais podem se estancar na boca do apêndice e isso vai fazer o quê? O apêndice vai tentar produzir muco, ou seja, ele produz mesmo muco, só que vai aumentar a produção de muco para quê? Aumentar a pressão dentro desse apêndice e tentar expulsar o que estava obstruindo a boca do apêndice. Tá? O que ocorre aqui? Conforme essa pressão intraluminal aumenta, ele vai comprimindo a mucosa. Essa pressão vai apertando a mucosa. Né? Vamos supor aqui seria a nossa mucosa, a pressão do lúmen vai comprimindo a mucosa e a lâmina própria, principalmente da mucosa, tem vasos sanguíneos. O que ocorre quando esses vasos sanguíneos são comprimidos? Não chega sangue, certo? Eles vão colapsar e o que vai ocorrer? Não vai chegar oxigênio para a lâmina epitelial. Essa lâmina epitelial vai sofrer uma hipóxia e essa hipóxia vai levar a um processo inflamatório. E ali, obviamente, como temos um tecido lesionado, já um processo inflamatório, as bactérias que estão aqui vão se aproveitar da lesão e vão levar a uma sobreinfecção desse processo inflamatório, levando ao que chamamos de apendicites aguda. Tratamento Retirada. remoção, exatamente. Seria a remoção do apêndice. Tá? Isso seria apêndices vermiformes. Tá? E esse tecido linfóide aí associado à mucosa aí que a gente tem nessa parte aí, a gente vai ter placa de Peyer também aí? Não é considerado placa de Peyer, porém é a mesma coisa. Só que não recebe o nome de placa de Peyer, nada mais. A placa de Peyer é só no íleon. Para mim também seria placa de Peyer, mas acredito que para diferenciar didaticamente não colocaram esse nome. Nada mais tecido linfóide associado à mucosa. Mas para mim seria placa porque ele forma placas de tecido linfóide na mucosa, né? Muito bem. Até aqui, intestino grueso. Não, eu não consigo. Esqueci. Sistema circulatório. Tá? Até aqui, intestino grosso. Então, a P1 vai o intestino grosso, que é completa o sistema. Ainda não completamos o sistema digestivo. Então, na próxima aula, a gente Na completa. próxima aula a gente termina com fígado e pâncreas. E ali terminam os temas da prova. Ali podem chorar à vontade. Ainda falta. Agora eu vou chamar a lista. Quem quiser ficar, eu vou passar algumas lâminas no sistema circulatório, certo? Principalmente para o grupo do sábado e tudo mais, que tem só uma aula. Então eu vou passar um pouquinho das lâminas do sistema circulatório para que vocês tenham um pouquinho da teoria antes da prova, né? Antes da prova,